Bom, o meu sonho como fotógrafo de esportes, o meu sonho seria fazer uma Copa do Mundo e uma Olimpíada, né? Isso acho que deve ser o sonho de, talvez, de 9 em cada 10 fotógrafos de esporte, né? E, Cobrir uma Olimpíada e uma Copa, né? então, tem a Copa agora, não tem nada Não, não, no Catar que. não rola, né, cara? Não, mas às vezes mas algum veículo que te manda pra lá, não Na tem? verdade, assim, existem agências internacionais, né? Então, geralmente esses eventos são agências internacionais, ou seja, uma outra. Difícil então, Ah, alguém difícil, mandar difícil, pra lá difícil. um Difícil fotógrafo. até por questão de custo, né, cara? É Você verdade. Ir imagina. pro Catar aí. É, assim, eu perdi a chance quando teve a Copa aqui no Brasil, né? A Olimpíada aqui no Brasil, né? Eu ainda não É tava no verdade. meio, né? Sim. Vai saber quando que vai ter outra aqui, né? Putz, é Mas verdade. quem sabe, né? A gente tem que sonhar, né? Não, é Sonhar verdade. e com o Sim, pé no sim, chão, né? sim. Tentando buscar alguma. Mas é isso, Ângela, assim, é um sonho que eu tenho aí de poder um dia cobrir uma Copa do Mundo, uma Olimpíada, né? Vamos lá, dá pra aproveitar quando você tá fotografando um jogo ou show? Ah, sempre dá, né, Ângelo? No futebol, assim, no começo eu ficava muito preocupado, né? Em perder lance e tal, mas como você vai pegando jeito, pegando a dinâmica, até. Claro, dá pra gente aproveitar, sim, dá pra curtir, sim. Né? Então, e aproveitando o gancho aqui da pergunta, e como que funciona o esquema de show? Show, vamos lá. Sim, Primeiro para você, já falamos bastante de esporte, vamos falar de show agora. vamos. Primeiro para você conseguir ser fotógrafo oficial ou você poder fazer foto no evento, como que funciona? Tá, eu faço pela agência também, no mesmo esquema do futebol, tá? A agência tem assim, né, só para explicar um pouco sobre a agência, são pautas, né? Tem pautas que a agência passa pra gente, ó, tem pauta assim, por exemplo, o governador vai inaugurar tal coisa, e tal, então tem o pessoal que faz pauta política. Cotidiano, o cara sai na rua, De lá vê atrás. alguma coisa lá, eu até qualquer hora eu vou entrar, né? Eu tô para entrar um pouco nisso daí, né? Fazer do cotidiano. Eu fiz algumas coisas assim, né? Porque eu vi que estava acontecendo na minha cidade, fui lá, fiz algumas pautas políticas também. Teve a reinauguração do Museu da Língua Portuguesa, que pegou fogo, né? Sim, sim, Quando sim. reinaugurou, tinha várias celebridades lá, políticos, tava a Fafá de Belém, Ela político tava, cantou lá ela cantou no lá, hino, né? tava o Sarney, para aí acabou no hino, o Michel Temer, o governador, o prefeito de São Paulo, então Quero Dória na é época. bacana fazer essas pautas, Muito sabe? legal. Agora, ano de eleição, né? Sim, Seria sim. bacana. Mas um show O show, você então, também precisa de credenciamentos, cadastramento precisa, ou só. precisa. É o mesmo esquema? Mesmo esquema. Na verdade, o show, assim, lá na agência, tem um cara lá que faz que é um. O cara é top, o Ale Frata. Eu não sei, acho que ele até não tá acompanhando aqui. O Ale, ele já fez, ele tá há muito tempo na agência, ele fez esporte também, mas o negócio dele é show. O cara é fera em fotos de show. Ele já fez tudo quanto é banda internacional que você pensar aqui, Iron Maiden, Hum, tudo, cara. Rolling Stones, Paul McCartney, nacionais e internacionais, já fez tudo. Então, assim, lá na agência tem uma certa prioridade para ele, porque é o cara que já tá lá há muito tempo, tem experiência e tal. Só que, assim, pouco antes da pandemia, começou a aparecer um monte de agenda de show. Aí eu demonstrei interesse em fazer show, assim, já tinha demonstrado interesse, tinha feito ali na minha cidade, né, porque eu moro aqui em São Paulo. Teve um show no Clube Aramaçã, lá perto de casa, que era uma banda, não é bem um cover, é uma banda de tributo ao Queen. Uma banda putz, eu sensacional, cara. sei. Bom pra caramba. Sensacional. Aliás, É o do, clube An- também é bom demais pra fazer show, pra assistir show lá, né? Para sim, maçã, muito muito bom, bom. muito bom. Aí teve um show desses caras lá, eu pedi o credenciamento, falei com o pessoal de agência. Normalmente assim, às vezes a agência pede, às vezes a agência fala, Olha, ó, você quer você mesmo pedir? eu no Então, seu lugar, se eu ah, vou num show desse do Queen, um tributo, sim. lógico, né? Que é a banda cover e tal, eu não tiro uma foto, cara, eu fico assim babando. Não, é demais, cara. Você é É louco. demais, é demais. É o André, esse cara é o André, esqueci o nome dele. André alguma coisa. Ele é o único mais caracterizado, assim, que ele tem as roupas igual ao do Fred Mercury, né? Ele não é tão parecido, mas tem o bigodinho, né? O bigodinho sem vergonha, né? Igual do Fred Mercury. Sim, sim. O cara canta muito bem, lógico, né? Acho que não conheço ninguém. A não ser que tem um cara, acho que é um inglês, que ele tem uma voz muito parecida com o Fred Mercury. Esqueci o nome dele agora. Esses caras que fizeram esse tributo, eu vi ele
O Danilo Gentili no programa lá no SBT, Tá. eles foram lá, eu vi esse cara caracterizado. Não, e Eles ele tem fizeram uma uma, entrevista ele tem muito uma boa. presença de palco que É é bom demais. impressionante, cara. Bom demais. Acho que ele estudou muito, né? Assim, aquelas poses, os trejeitos do Fred Mercury. Você olhar ele meio de longe, você fala que é o Fred Mercury que tá ali, Sim, assim. sim, muito Né? A parecido. questão, ele canta muito bem, lógico, a voz dele, né? É. Acho que ninguém tem a voz igual a do Fred Mercury, mas ele canta muito bem, mas a presença de palco dele é algo emociona, cara. Chega a arrepiar, cara. Então, e aí? Então, quer dizer, então você acaba curtindo um pouquinho, porque se você Curte, então. Como que é o esquema de show, tá? Esse show lá na Hora Maçã, eu fiz lá na Hora Maçã esse cara do Queen, depois eu fiz de Djavan, que foi uma semana antes de fechar a porteira toda da pandemia, foi uma semana antes. Foi dia 8 de março. E no Hora Maçã, eles permitem, acho que eu fiz lá também roupa nova, se eu não me engano. No Hora Maçã, eles permitem que você faça o show todo. Só que a maioria das casas de shows, por exemplo, o Unimed, o Espaço Unimed, que mudou para agora, depois da pandemia, mas antes era tudo questão de contrato, né? Era o Espaço das Américas, né? Sim, é verdade. É. Tinha Barra o Funda, Credit né? Card Hall, né? Que também mudou de nome Mudou de agora, nome, que acho que é Vibra. Enfim, essas casas de shows, como que é o esquema? Você também tem que pedir o credenciamento, você tem que mandar para a assessoria de imprensa da casa, né? A assessoria de imprensa da casa provavelmente pede uma aprovação da assessoria do artista ou do grupo, tá? Aí aprovando, você vai lá fazer foto. Geralmente, como que é o esquema? Você tem o palco, na frente do palco você tem um corredor que, quando é generoso, tem 1,5 m de largura, geralmente é menos. Ou Putz, seja, você fica apertado ali. É um corredor que pega toda a extensão do palco, que a gente chama de pit. Então os fotógrafos ficam ali no pit. E atrás da gente tem o público, sim. tá? Então, só como que é o esquema? A maioria dos casos, você pode fotografar as 3 primeiras músicas. Ah, é? Fotografa as 3 primeiras músicas e Tchau. tchau. Se você não sair, a segurança vai te Mas por pedir quê, educadamente cara? pra você Tem cair uma fora. loja? Tem. É o seguinte, a gente acaba atrapalhando um pouco o pessoal que está assistindo, né? Hum, Você tem o pessoal, talvez, que está, por exemplo, ali no Espaço das Américas, né? Você tem a pista, aí você tem as mesas, né, que ficam mais altas, e você tem esqueci o nome lá, tem o camarote, tem um outro nome, que o pessoal fica lá no alto. Ali eu acho que não, mas o pessoal que tá na pista acaba atrapalhando um pouco, ah, tá. tá? E acho que até pro artista, né, deve ser meio chato ali, né? Pô, Um monte de fotógrafo ali como que você apontando faz, a por câmera pra exemplo, você ele. falou que tem esse pitch aí, às É, vezes tem 1 m de largura. Às vezes o palco é muito alto. é muito alto. E como que você. E o ângulo, como fica? Ah, o ângulo você pega ali de baixo pra cima, né? É que assim, quando eu vou com essa lente aqui, por exemplo, ela aproxima tanto que dá a impressão, né, que você não tá tanto assim de baixo pra cima. Às vezes o artista também não fica ali tão na beirada do palco, né? Às vezes fica um pouco recuado ali. Então, dá legal. Esse do Espaço das Américas é Mas bem vocês não alto. podem usar nenhum recurso, por exemplo, para elevação, Olha, pra um eu já vi o banquinho. pessoal com banquinho. É. Mas depende do pessoal da casa ali, talvez pode ir. Porque assim, é muito rápido, né? É muita gente ali, que enche ali de fotógrafos, né? O pessoal que tá assistindo briga, reclama. Reclama. Ah, então Reclama. deve ser esse motivo Reclama. mesmo. Não é desculpa esfarrapar os Sim, caras. reclama, né? Ah, Mas, por tá. exemplo, o show do Milton Nascimento foi bem legal, foi no... Acho que foi no Espaço das Américas mesmo. O show do Milton Nascimento foi legal porque ele tinha o Clube da Esquina, né? Sim, Que é o Clube Lô da Esquina. Borges, Ó, é, tem uma galera aí, né? Flávio Venturini, né? E além desse, teve outras participações lá, o cara de Skank, Rosa. Samuel Rosa, Samuel Rosa, é, isso. a Maria Rita, a Maria Gadu, né? Então ele teve várias participações. Então o que o pessoal falou pra gente? Vocês vão fazer as 3 primeiras músicas, que é o Milton, vocês vão sair do pitch, e aí conforme for entrando um participante especial, vocês vêm, fazem umas fotos e saem. A gente não podia ficar o tempo todo Entendi. ali. Mas a gente ficou o show inteiro, né? Sim, sim. Assistindo, porque né, tinha participação ali até a última música. Mas quando é um artista só, né? Que você falou que só pode ir as 3 primeiras músicas. Você É. tem que sair do espaço? Você não pode ficar ali? Pode, Ali, você pode, mas só que segurança a gente for pra fora. Ah, você não pode ficar só. Não, Não agora pode não ficar, vou mais não tirar pode ficar. foto, tem que ir Não, embora. tem que ir embora, tem que ir embora. Caramba. Eu achei que de repente você falava, tá bom, não vou mais tirar foto, mas É. eu vou ficar assistindo aqui. Tem De cantinho acho aqui, que né? dá pra tentar dar tem uma coisa que muita gente fala nos grupos de fotografia. Um fotógrafo profissional faz fotos excelentes com uma câmera básica. Isso é verdade. O fotógrafo profissional,
ele pode conseguir tirar, né? A gente falando assim numa linguagem assim mais popular, né? Tirar leite de pedra, sabe? Aquela coisa, né? É, mas ele vai ter limitações. Claro que ele vai ter limitações. Pelo conhecimento que ele tem como profissional, com uma câmera limitada, ele vai conseguir fazer foto melhor do que um cara que não conhece e vai usar aquela câmera. E da mesma forma, alguns falam, se você dá a câmera profissional na mão de um leigo, ele vai fazer foto linda. Também não é verdade, porque se você botar essa câmera aqui, que é, né, cheia de recursos, no modo manual, ela vai fazer uma foto muito similar a uma câmera no automático, no modo automático, perdão. Ela vai fazer uma foto, muitas vezes, comum, Sim. né? E se você botar uma câmera dessa no modo manual e der para um leigo, Não vai tira. pegar a configuração que está na câmera naquela hora, pode ser uma foto boa, pode ser um borrão. Ele pode dar uma sorte, né? É Sim, verdade. é. Bicho Então, chato. as coisas têm que ter, é verdade, claro, você pode ter uma pessoa que talvez nunca tenha, né, se dedicado a isso, pegar, dar uma câmera na mão dela, explicar o básico para ela fazer fotos maravilhosas. Cara, essa pessoa já não sei, ela já pode ter um olhar treinado. Então eu diria para você treinar o seu olhar para fotografar, você não precisa estar com uma câmera na mão. Você está parado ali, você está sentado numa praia, você vê uma cena, você vê o sol está se pondo, criou uma luz diferente, uma sombra diferente. Então, tem gente, eu sempre tive isso, né? De observar a cena, né? Não, eu estou dando exemplo aqui no pôr do sol, mas na verdade isso vale para qualquer coisa, né? Parar e observar a cena. Então, você não precisa ter uma câmera na mão para você. Agora eu vou treinar meu olhar. Não, você treina o seu olhar no dia a dia. Quantas vezes que eu tô no carro, assim, andando, vejo uma coisa, eu falo, putz, isso aqui ia dar uma foto sensacional. Sabe? Mas já fica automático, né? Sim. Agora a questão que você falou da arte, tem um tema aí também que é muito debatido, né? Fotografia é arte. Sim, a fotografia está inserida dentro do contexto de arte. Não tenho dúvida. Eu, Né? eu não tenho, Sim, nunca tive uma arte, sim. fotografia é arte. Ah. Agora, nem toda foto é arte, nem todo fotógrafo é artista. Ou algumas coisas que o fotógrafo que não é artista faz pode se tornar uma arte. Depende muito, né? É muito subjetivo isso, né? Então você falar, fotógrafo é artista. Não, depende. Eu não me considero um artista. Artista para mim é aquele cara que estudou arte, né? Fez um curso, uma formação nível superior na Escola Pan-Americana de Arte, por exemplo, né? Ou numa USP, ou um cara que estuda fotojornalismo, que estuda jornalismo, ele tem no currículo dele a fotografia. Então, quando você faz um curso de fotografia com graduação, você aprende ótica, que é a base você tem uma das primeiras aulas que você tem é de física no segmento da ótica, porque tudo, isso é tudo, né? A gente aprende algumas coisas assim, né? A gente que não fez um curso desse aprende essas coisas na raça, né? Como que a lente se comporta, como que a lente recebe a luz, né? E aí você tem também, nessas escolas, você tem formação em artes, você vai estudar arte, né? Até porque, assim, você tem, na história pré-fotografia, você tem alguns pintores que eles são considerados, por alguns, não é uma unanimidade, percussores da fotografia. Por exemplo, um cara que eu já li bastante, que eu gosto bastante, é o Caravaggio, né? Que é aquele pintor italiano. As obras dele, as pinturas dele, elas têm um conceito de fotografia impressionante. Ele usava muita luz, sombra e contraste, né? Então, isso é o básico da fotografia, né? Tem até uma história que antigamente alguns pintores usavam a chamada câmera obscura para fazer o desenho, para pintar em cima. Sim, né? o Caravaggio é um deles. Ele usava um fundo escuro e usava luz e sombra, né? Era um louco, né? Como muitos. Sim, o cara ficava dentro de uma caixa, louco. Não, Tanto que os modelos que ele usava geralmente eram mendigos, moradores de rua, prostitutas. E tem umas histórias que diz que ele pegava até a força. O pessoal, ele gostava muito de retratar o cristianismo, né? Sim. Seres do cristianismo.
E dizem que ele catava os caras na unha, às vezes tinha um grupo dele que ajudava isso, catava o cara na porrada ali e botava lá, Vai ser modelo. você vai, eu vou fazer um quadro aqui de Lázaro, você vai ser o Lázaro E aqui. se mexe pra ver. Cara, totalmente maluco. Maluco. Mas eu já li bastante sobre a história dele, né? E por outro lado, na era pós-fotografia, tem muitos pintores que foram influenciados pela fotografia, né? Então as coisas estão tão, assim, diretamente ligadas, né? Mas você falou assim que você não se vê como um artista, né? Mas você não acha que uma foto sua, de repente, não pode ser vista como uma arte? Sim. Não só minha, como de qualquer fotógrafo, né? Por exemplo, né? Eu estou lá fazendo foto de um jogo de futebol. Aquilo, eu não vejo aquilo como um trabalho artístico, né? Aquilo é um trabalho comercial, aquilo para mim, Sim. né? Mas, de repente, você pode ter uma foto ali, com uma cena muito diferente, muito diferenciada. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, uma foto que com certeza você já viu e vai concordar comigo. Uma foto que pode ser de futebol, pode ser considerada uma arte. Qualquer museu, qualquer exposição que aborde o tema futebol, Pelé, Copa do Mundo, aquela foto cabe como uma arte. Aquela foto que o Jairzinho tá segurando o Pelé, comemorando o gol, o Pelé com a mão assim, com o punho assim, olhando pro fotógrafo. Essa foto é clássica. Foto icônica. É uma obra de arte essa foto. Sim, No momento que ela foi feita, talvez não. No momento que ela foi feita, ela foi um registro importante ali do futebol. Mas hoje, aquela foto é uma obra de arte. Mas uma foto hoje só pela beleza dela, às vezes pelo momento, mas eu sou imediato, não pode ter essa alguém não pode ver como arte, né? Ter uma visão artística, assim, né? Eu digo assim, eu acho assim, que para mim, assim, a arte, numa foto, né, a arte visual, ela tá muito mais nos olhos de quem vê do que de quem produziu. A não ser, num caso, como eu falei, um fotógrafo que é um artista, que estudou arte, que já participou de exposições, eu já participei de exposições, tá? A gente pode falar nisso. Legal, fala assim. Então, esse cara, ele produz aquela foto já com aquele intuito de arte. Eu tenho uma amiga, que ela é a Rose Batistella, ela é artista de teatro, ela estudou arte, ela já viajou o mundo e ela é fotógrafa. As fotos dela ela não faz foto assim pra fazer, até faz, né? A fotógrafa, não, as fotos que ela se propõe a fazer foto como artista, ela é uma artista. Então as fotos dela tem arte aquilo, né? A maioria dos trabalhos que ela faz, ou seja, ela produz aquela foto com o intuito de fazer arte. Porque ela é uma artista, não só de foto, mas ela faz teatro, ela tem um personagem de palhaça. Então, né? É outra pegada, é artista. Tem uma visão. Ela tem uma visão voltada direto totalmente à arte, né? Totalmente à arte. Né? Então é incontestável ali. Pode ser. Aí tem a questão do gosto, né? Pode ter gente que vê uma foto dela, não, isso não é arte, isso acontece. Eu já fui em galerias de arte e vi umas coisas lá que eu falei, que diabo é isso? Isso aqui pra mim não é arte. Então, tem isso, né? Que é difícil você falar. Aquelas esculturas, né? Que o cara solda um monte de lata e tá lá numa exposição de arte. Mas você fala assim, meu filho, quando era criança, fazia mais bonito. Sim, o Pablo, o do São Paulo, o pessoal tirava muito sarro que ele, né? O pessoal pega muito no pé dele, que ele não fazia gol, né? Não, ele começou. Mas que ele foi com uma moral do caramba pra lá. Sim, ele chegou com a expectativa, acho que maior do que a realidade, talvez. Né? Talvez. Era um bom jogador, mas um bom jogador. Bom, não é nada, né? Nada excepcional. Só que centroavante que não faz gol, os caras mete ele na cruz, né? E ele fez um gol, cara, assim, da intermediária. Um pouco para frente da intermediária, ele meteu a bola no ângulo. E eu peguei bem um momento, assim, a bola entrando. Golaço. Ele com a perna esticada do chute, assim, né? A foto ficou perfeita, assim, né? Ele com a perna esticada ainda, a bola entrando no ângulo e o goleiro se esticando todo. E eu peguei, né? O gol tava aqui, eu peguei de frente, né? Bem de frente, assim, apesar de estar, né, na lateral do campo, mas eu dei um zoom ali, né? A foto ficou fantástica, né? Aí o pessoal, pô, você conseguiu fazer foto do Pablo. E depois acho que teve mais uns 2 jogos ali do São Paulo que eu fui que eu peguei gol do Pablo. Então por isso que o pessoal fala que se dá sorte. Sim. Até gol do Pablo. Você pegou 3 gols do Pablo. Pô, aí tá bom demais. Mas, inclusive ele tá eu tenho o meu Facebook, né? E tem um Facebook que chama JB Fotografia, que é o que tá vinculado com o Instagram, né? Tá na foto de capa lá, ó. Essa foto aí do gol do Pablo. E o Pablo chegou a ver, não? Não, eu não sei, cara. Eu não sei se eles chegam a ver, né?
Essa foto, acho que ela foi, nem toda foto vai para é publicada, né? Sim, sim, Infelizmente. sim. Mas Tem, eu não sei se chegou a ver não, mas com uma foto bacana. E teve uma outra foto que eu fiz do Rony, do Palmeiras. Geralmente ele comemora dando cambalhota. E peguei uma foto dele, esse dia eu dei sorte que foi no Paulista, né? O Paulista libera pra gente ficar na lateral. Só que eu gosto de ficar na lateral, próximo da linha intermediária ali. Eu não gosto de sim, ficar muito atrás, na linha do gol ou muito perto do meio de campo. Eu gosto de ficar ali, perto da entrada da área, né? Porque ali sim. eu consigo pegar um lance quase que de frente do goleiro, defendendo, né? Então acho que é um ponto bacana ali. E aí o Rony fez o gol. Aí ele atravessou aqui, né? Eu tava desse lado, ele fez o gol mais ou menos daqui, ele atravessou, foi lá do outro lado comemorar e foi dando a cambalhota, né? Salto mortal, né? Sim, Foi é. dando salto mortal. Eu peguei uma foto dele cabeça para baixo, sim. E a torcida aqui, ó, sabe? Ah, A sim, sim, torcida, sim. cara, essa foto ficou fantástica. Aí a gente falou, pô, você devia dar essa foto para ele, né? Imprimir para no quadro, entregar pro Rony lá, tal. É, mas tem umas É, fotos que eu acho que o jogador ia adorar, cara. então assim, de Imagina repente tô a carreira do cara, fazer isso pô. daí, é. E na Ó, verdade, assim, eu acho que não só eu, né, peguei essa foto, tinha um monte de fotógrafo, outros devem ter pegado, inclusive, em outros momentos, né, mas